seja bem-vindo ao especial informação que a SIC Internacional transmite todas as terças-feiras de 15 em 15 dias neste horário. Estamos em direto dos estúdios em Newark para todo o país e, obviamente, trazemos todas as semanas um tema diferente que é tratado aqui e também partilhado com todos os telespectadores que queiram contactar connosco e colocar-nos as suas questões. Portanto, o telefone do estúdio, como está a ver na imagem, é o 973-589-3890 e estamos perfeitamente disponíveis para conversar consigo sobre o tema de hoje. E o tema de hoje vai ser Conselho das Comunidades, que é como quem diz, os homens que foram eleitos neste país para servirem de órgão de consulta do Presidente da República e do Estado, naturalmente, e que levam até Portugal as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas queixas, os nossos objetivos, os nossos anseios. E é assim exatamente que eles funcionam, só que são, infelizmente, muito pouco conhecidos do olhar público. E é importante que os conheçamos. Temos connosco, para já, hoje, um dos elementos que compõem este núcleo de New York, Nova Jersey, Connecticut, Delaware, Pensilvânia e ainda das Caraíbas. Depois existem outros na Nova Inglaterra, são mais dois, a Califórnia também com mais um elemento, depois temos Washington, D.C. com outro elemento e ainda o Canadá com outro elemento. São os elementos que compõem o Conselho das Comunidades. E o Conselho das Comunidades, quando escuta a opinião das pessoas, sobretudo é por algumas queixas que afligem, preocupam e prejudicam de uma forma ou de outra os nossos compatriotas que residem neste país. Por exemplo, a questão dos consulados, a questão do atendimento nesses consulados, da falta de pessoal em consulados e, sobretudo e prioritariamente, o de Nova Iorque, depois o de Nova Jersey e depois outros que há por esse país fora. Se não fossem os consulados honorários, seria uma situação ainda mais complicada. Felizmente que essa situação está prevista na lei e há, portanto, cônsulos honorários neste país que voluntariamente nos proporcionam esse atendimento que é necessário e que evita que a maior parte das pessoas tenham que se deslocar grandes distâncias para poder tratar de um assunto consular. O Consulado abriu recentemente um site na internet que facilita, ou que visa facilitar a vida dos portugueses, que podem assim preencher alguns dos seus documentos e fazer as suas marcações através deste site, mas não é suficiente. O Conselho das Comunidades, para além desse objetivo de consulta, tem ainda o objetivo de traçar planos, trabalhar entre si, entre todos os elementos que compõem o Conselho das Comunidades dos Estados Unidos e depois levar essas tais preocupações e essas queixas a quem de direito, não só nas áreas consulares que eles representam, mas também a Portugal e ao Estado português, para que situações possam eventualmente ser resolvidas. Só que, na maior parte dos casos, não são. O Bruno Machado é conselheiro das comunidades, reside em Long Branch, representa, como já disse, vários estados, portanto, é uma vasta área. Porquê é que as coisas não se resolvem em termos consulares, em termos de serviço público, com mais celeridade e com uma maior preocupação em ajudar as pessoas que procuram estes serviços? Ora, primeiro que nada, boa noite. Obrigado por esta oportunidade, por vir aqui apresentar, mostrar a minha cara para que a comunidade me conheça e que saibam quem eu sou, o que nós fazemos e tentar o máximo dos máximos dar a conhecer o nosso trabalho e receber as vossas queixas. Estou aqui aberto a todas e qualquer perguntas. Quanto a essa situação dos consulados, é uma situação muito delicada, muito complicada, porque estamos a falar de um serviço público que todos nós necessitamos, todos nós temos necessidade de tratar de um documento aqui, um documento ali, ainda temos muita gente ligada em Portugal, que precisamos desses documentos, e por vezes vemos frustrados porque não conseguimos uma rápida resposta. Não só as burocracias como há em Portugal, que é normal, depois damos travados nos países fora de Portugal com os funcionários. Os funcionários fazem um esforço enorme, trabalham da melhor maneira possível, a eles um obrigado grande naquilo que eles fazem, que é possível, mas por vezes as pessoas que estão de fora não têm conhecimento daquilo que eles passam dentro do consulado. Só para vos deixar mais ou menos uma informação, aqui em Newark, o consulado que há 2 anos atrás tinha 10 funcionários, atualmente está reduzido a 5. É muito complicado servir 75 mil pessoas registadas com 5 funcionários. E isso não se pode, essa situação
não pode ser contraposta com outra quando nós dizemos assim, espera aí, mas nós somos imigrantes, somos portugueses de segunda ou somos portugueses de primeira? Porque, afinal de contas, os consulados têm 5 funcionários, quando devem ter 10 ou 12, é sinal que o governo português e o Estado português não está a apoiar-nos da forma como nós merecemos. Não, isso é verdade. O governo português, a gente tenta por cartas, por e-mails, por informação, quando eles se deslocam aqui aos Estados Unidos, a gente tenta alertá-los o máximo para esse problema, mas é difícil. E é difícil porque eu vejo também noutro ponto de vista e tenho que entender as coisas assim. Eu vou-vos dar um exemplo. Como eu disse há pouco, temos em Newark, na área consular de Newark, 75 mil pessoas registadas. Temos à volta de 4.500 pessoas recenseadas. Porque há uma diferença. As pessoas não podem pensar se estão registadas que estão automaticamente recenseadas. Não estão. Têm poder de voto, aqueles que estão recenseados. Ora, em 75 mil temos 4.500 e para vos dar um exemplo muito real, foi nas últimas eleições para o Presidente da República votaram apenas 23 pessoas. E porquê é que isso acontece? Aí é que está. Será que o Governo, ou as pessoas que estão encarregadas em Portugal, quando olham para estes números e veem que não há uma dedicação, talvez, da nossa parte, da nossa comunidade, em corresponder, neste ponto, de eleições, de recenseamento, olharem com certo... eles não votam, não contam... Nós talvez não tenhamos que ter tanto um olhar preocupante sobre... Também não tem que haver uma preocupação grande dos funcionários consulares e do próprio cônsul na tentativa de recensear as pessoas? Sim, Eu sim. dou um exemplo. Júlio de Vasconcelos foi cônsul de Portugal em Newark há muitos anos atrás, eu tive o grato privilégio de o conhecer. Este homem foi o cônsul que mais recenseou gente na área consular de Newark. E depois temos um exemplo que é Palm Coast, por exemplo. Eu sabia que Palm Coast tinha 2 ou 3 recenseados, de repente há uma vontade muito grande da comunidade e do próprio consulado, que é honorário, e acho que em meia dúzia de dias conseguiram recensear 200 ou 300 pessoas. Portanto, tem que haver também um interesse muito grande das pessoas, não é? Dos funcionários consulares e do próprio consulado perguntar, o senhor foi tratado de um assunto, está recenseado? Sim, por vezes é complicado. É a tal situação. Assina aqui, não tenho de pagar nada, não é? É grátis, tão é um simples serviço como grátis. isso, não é? E- Vamos ver o que é que um espectador que está connosco. Júlio, está em Newark, muito boa noite, conte-me. Boa noite. Olá, diga. Olha, eu por acaso vou ouvir agora o vosso programa. Sou uma pessoa que já precisei do consulado português, agora estive a ouvir aí o nosso amigo, que esqueceu-me o nome, de estar a falar que o pessoal foi reduzido. Olha, eu queria só fazer a pergunta. Olha, a gente chama para o consulado português e temos... nunca ninguém nos chama para trás. Deixamos mensagens do nosso problema, ninguém nos chama para trás. Os empregados que estão a trabalhar no consulado português gozam os nossos feriados americanos, gozam os feriados portugueses. Como é que eles vão querer mais emprego se na realidade não estão a servir o povo? Porque nós temos que perder um dia para irmos ao consulado. Claro. E ninguém nos chama para trás. A gente deixa uma mensagem e ninguém nos chama para trás. É só esta a pergunta que eu tenho para Olha, propor. a sua queixa e a sua preocupação é a mesma de centenas de pessoas que nos últimos anos me têm contactado, ou no jornal, ou aqui na televisão, dizer, mas a gente liga para lá e ninguém atende, está o telefone, toca incessantemente. Ou mesmo quando vão, e no caso do Consulado de Nova Iorque é mais complicado, porque é um edifício que não permite o acesso das pessoas do lobby, portanto, a área de entrada até ao próprio consulado, e ninguém atende. Esta é uma preocupação. E eu hoje perguntei, tive a ocasião, e agradeço-lhe muito a sua chamada, tive a ocasião de conversar com o cônsul informalmente, na rua, e ele queixou-se exatamente aquilo que o Bruno Machado me disse há pouco. É que eles herdaram um grupo de 10 funcionários, que é subejamente conhecido e que é o normal para o funcionamento de um consulado, não é tanto como se esperava, mas pronto, é o suficiente, para praticamente 5, porque não há orçamento para arranjar mais funcionários consulares. E isto não é justo para quem está no estrangeiro, isto não é boa política, isto não funciona, o governo português tem que ter mais respeito pelas pessoas, o Estado português tem que perceber que há muitos milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo, e tem que perceber que, afinal de contas, nós também
Contamos, e para isso, e aqui está a presença do Nuno, e o Gabriel era suposto estar e poderá vir ainda, para isso é que os elementos que compõem o Conselho das Comunidades servem. É para reunirem esta informação e queixarem-se veementemente, porque eles têm outras formas de chegar aos órgãos de decisão, e dizer, afinal de contas, nós estamos a ser ignorados. Nós continuamos a ser portugueses de segunda, somos imigrantes, ninguém nos liga de nenhuma, e isto não pode ser, não pode continuar. Por isso é que têm que os apoiar a estes elementos. E aí está a necessidade da visibilidade que eles têm que ter e o conhecimento que os seus telespectadores têm que ter, porque amanhã, quando os virem na rua, dizem, olha, ó Bruno, ó Gabriel, nós temos problemas, vamos ter que resolver, aconteceu-me isto e isto, isto é muito importante. Para os contactarem, o que é que as pessoas têm que fazer? Ora, portanto, no website do consulado está lá o nosso contacto, o nosso nome. Posso deixar aqui, o meu nome é Bruno Machado, e o meu contacto por e-mail é mais fácil. Hoje em dia tudo funciona por e-mails, é mais fácil nós lermos a queixa. Eu sei, as pessoas por vezes dizem, mas eu não sei trabalhar com a internet, não consigo, não tenho acesso. Eu entendo todos esses pontos. O mais fácil é mesmo por e-mail. O meu e-mail, se quiserem registrar, quem tiver, é bmcm5555 @gmail.com. Portanto, BM de Bruno Machado, CM... Sim, é o nome. Portanto, CM 55... 55 @gmail.com. Pronto, tão fácil como isso. Portanto, aí está o objetivo deste programa e dar a conhecer. Aliás, já me disseram, inclusivamente, e tive essas queixas pessoalmente, pessoas que foram ao consulado, em Nova Iorque, eu continuo a dizer que é o consulado mais problemático neste momento, e tem sido nos últimos meses, Sim. tem muito pouco pessoal. Dois funcionários. Pronto, pode-se contar 4 funcionários, 2 funcionários com a cônsul. E atenção, tem Farmingville, tem Mineola, tem a cidade de Nova Iorque, tem Ossining, tem todas aquelas cidades na periferia de Nova Iorque, é muita gente. É muita gente. Então, uma pessoa perde um passaporte em Nova Iorque, um português que venha, que seja turista, perde um passaporte, vai ter que renovar imediatamente e tem imensas dificuldades em conseguir. Muitas. Já estivemos... E já disseram a pessoas que foram lá, olha, o senhor, nós não podemos resolver o problema aqui, o senhor vá a Portugal e resolva lá. Isto não tem sentido, não é justo, não tem cabimento em lado nenhum do mundo que agora com o consular envie pessoas para Portugal porque não estão habilitados ou não têm capacidade ou tempo para resolver o problema das pessoas aqui. Esse é um dos problemas que afeta, de facto, a comunidade e nós estamos aqui a tentar resolver com cartas, pedidos ao seu secretário de Estado das Comunidades. Quais são as queixas de maior vulto que têm, com que vocês têm deparado? Número 1 é os consulados, o funcionamento dos consulados. E não só Nova Iorque, New Jersey, é todos os 65 conselheiros no mundo inteiro. 95% do problema número 1 é o funcionamento dos consulados para os imigrantes. Embora França e Suíça não tenham muitas razões, não tem tantas razões como tem os Estados Unidos para se queixar. O território é mais pequeno, há muitos consulados honorários, há muitos consulados. Mas mesmo assim ainda se queixam. E mesmo assim ainda se queixam. Agora imaginem bem, as pessoas têm de se deslocar, por exemplo, agora de Filadélfia, porque deixou de haver cônsul honorário em Filadélfia, têm que se deslocar, por exemplo, de Pensilvânia para vir a Newark, resolver um problema consular. Ou até mesmo de Porto Rico. Ou Porto Rico. Porto Rico tem que vir a Nova Iorque para tratar de um documento de Portugal. É um dia inteiro. É uma situação muito complicada. Arlete, boa noite, como está? Está em Nova Iorque. Tudo bem, obrigada. Diga, como está? Olha, eu estou a ver ali na televisão agora, e eu fui a Nova Iorque há um mês atrás, arranjar o meu cartão de cidadão e ainda lá fui maltratada. Pela empregada que lá tem, ando logo à janela. Mas foi antipática consigo? Foi mal criada. Meu Deus. É uma coisa que não se pode tolerar, Arlete. E é isso que nós temos que nos queixar e temos que tornar visível, porque é um funcionário público... Eu agora ir lá voltar e já estou com medo dela. Não, é um funcionário público que tem que atender, é a missão dela. O seu problema tem que ser tratado, tem que pedir com maior calma. Eu sei que às vezes é difícil, depois da situação que está a comentar, que foi maltratada, mas deve procurar no consulado. Mas eu fui a Providência, não é? Eu vivia em Providência e mandei para Nova Iorque. Eu fui a Providência, trataram-me lá uma maravilha, fizeram-me tudo bem. Cheguei aqui a Nova Iorque e fui maltratada para fazer os mesmos documentos.
Pois, Só que eu não pude fazer em Roda, lá em Providence, porque eu já estava aqui em Nova Iorque. Orlete. E tive que ir aqui a Nova Iorque. E aqui fui maltratada. Orlete, vai respirar fundo, como diz o Bruno, com muita calma, não é? Sim, é, muito novas. Não é, Bruno? Sim, Com calma. se tem o meu e-mail, faça o favor de me enviar um e-mail com o nome da funcionária Se ela tratar mal, claro. que maltratou, neste caso, se puder, envie para mim, diga-me o que é que se passou e eu vou tentar resolver a situação. Ok, então, muito Não obrigada. prometo que resolve tudo, é como lhe digo, não prometo que vou resolver, não vou resolver pois, todos os eu problemas, compreendo bem. mas vou tentar os possíveis, dentro daquilo que posso fazer, tentar apaziguar essa situação e que não se volte a repetir, Claro. tanto consigo como Ok, com outros então, muito cidadãos. obrigada. Muito obrigado, Arlete. Aliás, é importante referir que eu conheço muito pessoal consular e, como disse o Bruno de início, eu reconheço o tremendo trabalho que esta gente tem. São excelentes funcionários, já não podem fazer mais, não podem mesmo, quer dizer, porque se eram 10 ou 12 e estão reduzidos assim, que esse trabalho triplicou, quadriplicou, quintuplicou, e eles não têm capacidade física nem psicológica para atender. E muitas vezes essa saturação sobra para quem é atendido, isso não deve acontecer. Eu tenho um tremendo respeito por essa gente, é gente trabalhadora, mas não é justo que nos atendam, portanto, com má educação e sem o mínimo de cordialidade. É importante porque eles são funcionários do Estado, eles são os nossos representantes aqui. São nossos funcionários, as pessoas São têm de se nossos lembrar funcionários, exatamente que como na nós política somos americana, o né? Estado. Nós somos o Estado. Nós somos o Estado. O Estado depende de nós e depende mais do Estado de nós do que nós propriamente do Estado. Sim, sim, sim. Eu tenho uma chamada de Miami. Carlos, muito boa noite. Eu quero só que baixe o som do seu telefone, por favor. Está bom? Do seu televisor, aliás. Carlos? Alô? Aliás, eu tinha um Carlos de Miami, que me foi dado pela produção, mas acho que não tenho. Mas, de qualquer maneira, o caso, eu já sei o que é que o Carlos vai dizer em Miami. Eu já Tem que sei. se deslocar Vai dizer, a Palm eu não tenho um consulado aqui ao pé da porta. Vou ter que andar até Palm Coast, que são 4 horas de distância, ou mais, de Miami, de automóvel, para poder tratar de um assunto consular. Mas é aquela situação que eu vos disse há pouco, quer dizer, os de Porto Rico têm que vir de Porto Rico a Nova Iorque. Exatamente, exatamente. Têm que a viagem até Nova Iorque, provavelmente a estadia, porque não vão chegar a tempo. Eu sei. É complicado. Bruno, eu sei que não podemos ter um não consulado podemos ao ter pé um da porta. consulado em cada porta, não é? Senão... Mas, de qualquer maneira, a indicação é esta. É necessário, de facto, haver mais empenho do governo português para que os imigrantes sejam servidos na sua... portanto, com dignidade e, sobretudo, com celeridade e com profissionalismo. Aliás, é uma coisa que não acontece na maior parte dos casos. Eu tenho o Nuno Lourenço, está em Newark, entretanto, vou ver se o Carlos retoma a ligação. Muito boa noite, Nuno. Como está? Diga, Nuno. Boa noite. Olá, boa noite. Diga. Eu queria fazer Diga. uma pergunta em relação... Pronto, eu fui há pouco tempo a consular, aliás, até vi que aquilo estavam desertos, inclusive 2, 3 pessoas, aquele consulado no Newark. Fico triste com a situação. E tal não me espanto que agora os apontamentos para o consulado é através da internet. Exatamente. Penso que nem toda a gente da nossa comunidade sabe trabalhar com a internet, inclusive há pessoas aqui de uma certa idade que às vezes não tem ninguém que é para ajudá-los. Eu penso que isso é uma situação que esporadicamente deveria ser, e quando as pessoas tentam telefonar para o consulado ninguém atende. Também é verdade. Eu penso que isso é uma situação que eu não sei como é que vão resolver a nível de consulados, mas eu acho que isso é uma situação inaceitável. Sem dúvida. Carlos, esse seu testemunho é perfeitamente correto. Eu sou testemunha dessas situações, de pessoas que me contactam todos os dias, e de facto tem razão. E eu agradeço a sua chamada. Portanto, este reparo deste nosso telespectador em Newark diz respeito também a uma chamada telefónica recebida aqui no último programa Você e Além, em que uma nossa telespectadora nos disse que o atendimento e o preenchimento de formulários era feito pela internet, que lhe disseram no consulado. E ela queria fazer um cartão de cidadão. Não é a verdade total. Portanto, a única coisa que lhe disseram, com certeza que a senhora percebeu mal, é que a marcação tem que ser feita pela internet. Ou por telefone. Há 3 semanas para cá, esta parte, foi quando entrou o novo sistema de internet e de serviço de telefones, que está mais facilitado agora, com escolhas de vários números em português e em inglês. Portanto, isso é novo. Isso é novo, foi feito há coisa, está a trabalhar à volta de 3 semanas. Quanto à internet, eu entendo, tenho as mesmas queixas de outras pessoas que já me procuraram em relação à mesma coisa. Eu deixo aqui
aproveito a pegar na internet e deixo aqui um desafio à nossa comunidade portuguesa e aos nossos clubes, que é tentarem arranjar uns professores de internet, de computadores, e começarem a explicar às pessoas que não consigam ou que não se entendam com a internet, que vai ser engraçado. Eu estou-vos a dar uma ajuda para que os clubes consigam trazer outra vez pessoas mais idosas que já não querem sair de casa a vir aos clubes, e os clubes arranjarem uns professores de internet. É uma excelente ideia. Pôr os netos a trabalhar com os avós, a explicar, pode-se fazer isto, é muito simples. É um mundo completamente diferente. É um mundo completamente diferente e nós temos que não é tão difícil como isso. Não. São meia dúzia de cliques, pá, e acho que é uma boa oportunidade de começar a juntar as gerações. Eu ainda ontem estávamos a falar em relação com amigos, e uma frase que nem a minha, da minha esposa, que se diz que devemos de ensinar as pessoas a jogar às cartas com o PlayStation. Exatamente. E por que não? Está lá o Solitaire também, pode ajudar. Temos todas essas situações. Exatamente. Nós já vamos voltar a esse tema. Salt River, muito boa noite, como está? Olá, boa noite, António, tudo bem? Está tudo. Então, diga. Eu queria falar por causa do... Sim, diga. Boa noite. Boa noite, eu estou a ouvi-lo. Boa noite. Era por causa de... Já ouvi, continue então, vá. Não ouça a sua televisão, ouça só o telefone, vá. Eu queria para dizer do atendimento do consulado português que isso é péssimo. Claro. É mesmo péssimo. E eu fui aí há um mês ou dois atrás, mais a minha filha, para tirar o passaporte, a uma quarta-feira. E disseram-me no consulado que era só para documentos urgentes. Agora, digam-me os senhores o que é um documento urgente no consulado. É um cartão único. Se nós estamos aqui na América, eu não faço uso do cartão único. Qual é que é mais importante? É o cartão único ou o passaporte em dia? Eu entrei para dentro do consulado, eram 9 da manhã, saí, era 1h30 da tarde, e desde as 9 da manhã até à 1h30 da tarde atenderam-me a mim e a mais 3 pessoas, e a sala do consulado estava cheia. Pois, é a quarta-feira, é o dia das urgências, mas o senhor tem razão quando diz o que é um documento urgente. Eu agradeço a sua chamada. Bruno, tem lógica esta queixa? O que é um documento urgente? Tem passaporte, é de facto um documento urgente. Sim, e mais? O cartão único pode ou não pode ser. Quanto à questão da espera... As traduções, as traduções são mais... etc. Procurações, etc. Quanto às pessoas estarem o tempo de espera, é compreensível. A pessoa que está a fazer o documento não pode apressar, porque basta um nome errado num documento destes e cria-se uma complicação. Este senhor diz que perdeu um dia. Se há um documento errado da pessoa que está a fazê-lo, ele se calhar vai ter que perder 2 ou 3 dias. Tem que haver também atenção dos funcionários. Atenção do funcionário daquilo que está a fazer. E é muito complicado quando se está a tentar trabalhar para o número e não trabalhar com a atenção que é necessária. Eu costumo dizer, nós temos que estar dos dois lados. Temos que calçar os dois sapatos. Ver se eu estivesse do lado de lá como é que eu fazia, estou do lado de cá como é que eu faço. E tentarmos compreender os dois lados. Mas entende, de facto, só que o muitas passaporte... vezes o utente pensa que se não há 5 funcionários, deveria haver 10. Devia haver 10 e é isso que nós não estamos a trabalhar. Não estamos aqui a discutir a capacidade profissional nem o empenho dos funcionários, que eu acho que é excelente, já o disse. Alexandra, muito boa noite, Sã Elizabeth, diga. Sim, boa noite. Olá, como está? Diga. Uma pergunta. Diga. Eu ouvi dizer, não estava bem a par do que estava a passar, mas somente ouvi dizer só se pode marcar apontamento por internet ou por telefone para ir ao consulado. Sim. Caso as pessoas não estejam a trabalhar com a internet, a gente telefona para lá e ninguém atende. O que é que se pode fazer? Resposta, Bruno. Já está, como repeti há pouco, há 3 semanas atrás entrou um novo sistema telefónico que vai seguindo as instruções pelo telefone, vão-lhe dizendo carregue tecla 1 para português, carregue tecla 2 para inglês, depois passa ao segundo, se quer falar com o gabinete do cônsul, se é para marcação de passaporte... Há uma filtragem maior. Há uma filtragem maior. E ao deixar a mensagem, quando chegar onde quer, ao deixar a mensagem, alguém vai voltar a chamar para si. Telefonar-lhe com
a dar-lhe as datas e com as marcações. Sim, eu hoje senti no Dr. Pedro Oliveira, que é uma pessoa que eu estimo muito e tenho grande consideração, essa mágoa de dizer, eu gostava de atender toda a gente, eu gostava de ter 10, 12, 15 funcionários, mas não há, de facto, orçamento. Portugal está a viver um momento extremamente complicado em termos de verbas dos diversos consulados, por sua vez, depois canalizam para as secretarias de Estado, neste caso as comunidades. O secretário de Estado prometeu, José Luís Carneiro, prometeu muito recentemente em Newark que em 2017 iria começar a renovação consular em todo o mundo. Mas eu acho que não ficou bem expresso que renovação, que alterações é que vai haver nesses consulados. Tens alguma ideia do que é que poderá acontecer? Eu acho que irá haver recrutamento de novos funcionários para alguns dos consulados. Vai, só que depois damos com outro problema. Por exemplo, o ordenado de um funcionário que venha agora para trabalhar para o consulado para Newark vai ser à volta de $1.700, $1.800. De quê? Por semana ou por mês? Por mês. Pois, 1.800 por mês. Por mês. Mas um trabalhador que pode ser local, não é? Pode ser recrutado localmente se o consulado receber a ordem do governo. Neste caso, o nosso consulado em Newark ainda não recebeu ordem nenhuma de recrutamento de ninguém. Portanto, estamos a falar de $450 por semana? Praticamente é isso. Quem é que consegue viver aqui com $400 por semana? É muito complicado. É muito complicado. E depois é assim, repare, em 2 anos saíram 5 funcionários. Vai demorar provavelmente uns 2, 3 anos ou mais a preparar 1 ou 2 funcionários. Não estamos a falar de todos aqueles que saíram e que foram retomados os seus... Não, sim, claro. não pusemos para trás os funcionários que saíram. Vamos estar à espera que venham mais funcionários para poder repor aqueles que saíram. E depois temos outro problema, não é? Os que saíram tinham conhecimento, tiveram aqui anos e anos a trabalhar com a comunidade, conheciam a comunidade, conheciam o que as pessoas queriam e faziam. Quem vier de novo ainda vai ter esse processo de aprendizagem. Ainda temos de ter um pouquinho mais de paciência com as pessoas que vêm de novo para eles poderem aprender as necessidades da nossa comunidade para nos poder servir melhor. É curioso, eu vou, por exemplo, ao consulado de Newark e uma conversa, um encontro particular com o cônsul, e quando entro naqueles gabinetes e vejo aquelas 3 ou 4 pessoas sentadas, nunca as vi sem fazer nada, estão em atendimento das pessoas. Mas, como diz o Bruno, o mais complicado é fazer bem. E, para isso, esse tempo tem que ser entendido pelas pessoas também como importante para os seus problemas e para aquilo que pretendem fazer, quando vão lá, que é ter uma procuração bem feita, ter uma tradução bem feita. Portanto, exige também algum cuidado. A culpa aqui, quanto a mim, é do Orçamento de Estado, Sim. É da Secretaria de Estado e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que não tem a verba, e neste caso do Governo, que não atribui a verba a esses consulados, a esses ministérios, e que deve haver mais empenho da Secretaria de Estado e do Governo português em relação aos imigrantes espalhados pelo mundo. É muito importante. Acho que sim, as pessoas devem-se queixar do atendimento por falta de funcionários. Exatamente. Pronto, tivemos o caso desta senhora que diz que foi maltratada por uma funcionária. Não deve acontecer, nunca, mesmo com trabalhos cíveis, claro. Isso não deve acontecer. Não há desculpa. Mas as pessoas devem sim queixar de quando não há funcionários que cheguem para atender. Claro. Todos nós temos o direito de sermos bem atendidos e termos funcionários... E com educação. Albino está em Long Branch, como está? Eu estou bem. Então, diga-me. Não esteja a sua televisão, olha, apenas o telefone conta na conversa que estamos a ter. Diga. Eu estou a ver aqui Sim, diga. que 9732 589. Sim, já ouvimos. Agora, o que é que nos quer dizer? Não é na televisão, é pelo telefone, Sr. Albino. Está bem? Sim, mas e por que é que eu tenho que responder a você? O senhor é que ligou para cá. Sim, mas e vocês
fazem parte deste programa? Claro, somos nós que estamos a moderar o programa. Eu sou jornalista e está aqui um convidado meu. O senhor coloca a sua questão e nós tentamos dar-lhe uma resposta. É como uns 2 anos, Sim. talvez 2 anos, Ok. eu fui tirar o cartão único Sim. e nunca o recebi. Yeah. Nunca o recebeu. Nunca mandaram a carta para receber. E então, o que é que fez depois? Nada, então se eu não recebi carta, Mas tem que ir ao consulado, ver o que é que se passa com... Porque é que não recebeu o cartão? O senhor mudou de residência ou é a mesma residência? não, a residência é mesmo. Então o senhor tem que ir perguntar, porque esse cartão podia ter extraviado, não é? E eu fico, registro a sua chamada, Sr. Albino. O que é que uma pessoa pode fazer quando faz uma aplicação para um cartão de cidadão e ele não recebe? Quando nós fazemos o preenchimento do cartão de cidadão, é-nos dado um recibo, Sim. como nós tratamos do cartão de cidadão, e é-nos dado uma data. Dentro daquela data, o cartão de cidadão, a carta vai aparecer em casa. Se dentro dessa data não há cartão, não há carta, a pessoa deve telefonar para o consulado e perguntar: olha, tenho aqui este recibo, o número tal, fui fazer o cartão de cidadão no dia tal e ainda não recebi nada desde o prazo que está. E os serviços consulares vão dar resposta a ver o que é que se passou, se houve extravio de carta, se houve algum documento que se perdeu comunicação, e dar a resposta ao senhor. Ele tem toda a legitimidade de telefonar ao consulado passados 2 anos, a procurar o que é que se passa com o seu cartão. O cartão está extraviado, com certeza absoluta. E, atenção, o cartão de cidadão é um bilhete de identidade, é uma identificação que pode ser usada por qualquer pode pessoa. ser usada por outra pessoa com outros fins. Claro. João Inácio está na Flórida. Muito boa noite. Boa noite. Diga, João, faz favor. Como estão? Tudo bem, obrigado. Obrigado. Eu tenho a fazer uma reclamação da seguinte forma. Nós vamos ao consulado, pagamos bem para ser bem servidos. Exatamente. Não para ser mal servidos, assim como ouvi o testemunho de uma senhora que foi maltratada. Além disso, o nosso governo português não está a ver os imigrantes como deve dizer. Porquê? Porque os imigrantes põem lá milhares de milhares e eles não veem esses casos. É preciso alguém com poder chegar a esses homens e mulheres do poder da política e faz ver que nós aqui sofremos, precisamos ser bem servidos, pagamos para isso e eles não olham para nada dessas instituições. Só olham ao dinheiro que lá cai. Mais nada, quando vêm aqui são recebidos com grande festa, isso e a comunidade portuguesa, é isto, é aquilo. Mas no fundo eles não olham nada para nós. É uma tristeza que eu estou aqui na Flórida e ia ao consulado de Miami, agora tenho que ir a Palm Coast, 5 horas quase de carro e voltar para trás mais 400 horas, é um dia perdido. Quem paga isso? Tem toda a Os razão. homens dessas políticas têm que olhar para nós de outra maneira, não é à maneira como eles querem, mas tem que ser à nossa maneira também. Tem que haver homens e mulheres como deve ser para chegar a gente e Claro, tem toda a razão. E que eles só sabem é fazer isso mesmo que então. Não pode ser. Tem toda a razão. Eu estou a irritar com isto, não posso admitir uma coisa destas. As pessoas não serem bem tratadas onde estão a trabalhar e a orientar a sua vida, porque no nosso país não nos deram condições. Tem toda a razão, meu caro amigo. Está registado. Muitíssimo obrigado. Mas eu sou irritado. Claro, tem toda a razão e eu tenho que admitir isso. Muito obrigado. Esta queixa deste telespectador faz-nos canalizar outra vez o pedido que tínhamos feito inicialmente. Alguém que nos represente, eles são o Conselho das Comunidades, o Bruno e o Gabriel, que infelizmente não está, são as pessoas que podem levar essas queixas e vocês precisam desta informação, não é? Exato. Vocês precisam e é do feedback daí das gente pessoas. virmos cá e darmos a cara. Atenção, há uma coisa que tem que ficar esclarecida. Nós não trabalhamos para o consulado. Nós estamos aqui, somos um órgão
voluntário que respondemos ao governo português e tentamos transmitir ao governo português todas as queixas. Mas estou completamente de acordo com o que este senhor estava a dizer. Infelizmente, quando vêm membros do governo de Portugal aqui, passa-se muito por festas e muitas alegrias e toda a gente bate nas costas e está tudo bem e na América é tudo verde. E não é, de facto não é assim. As coisas não são todas boas aqui. Temos vários problemas na nossa comunidade, nas nossas comunidades espalhadas, na nossa comunidade portuguesa, e que não são a ser respeitadas pelos nossos governantes. E nós, todos os conselheiros, temos estado em foco sobre isso, a tentarmos trabalhar nestes assuntos, a tentarmos resolver, só que por vezes também é difícil porque até nós, que supostamente deveríamos ter a voz da comunidade, precisamos não só do vosso suporte, mas também precisamos que eles nos ouçam. E por vezes não é fácil. Pois, portanto já sabe, se tiver essa... Eu vou repetir outra vez o e-mail do Bruno, é bmcm5555 @gmail.com. Portanto, é fácil de decorar. BMCM, portanto, Bruno Machado, depois um C de CM, de Correio da Manhã, portanto, eu não... BMCM 5555 @gmail.com. Não é tão difícil, ouvi só uma vez. Mas esta gente está, de facto, frustrada com este atendimento e com esta ineficácia do governo português em dar aos consulados os meios e os recursos que eles precisam para poder atender as pessoas convenientemente. Eu digo, acho que nem Manuela Bairos, nem Pedro Oliveira têm culpa desta situação, nem os funcionários consulares, portanto, apenas o governo português que não está, e eu falei há pouco da França e da Suíça, porque ali os votos são diferentes, o poder político é diferente na Europa, a América, a Venezuela, a Austrália praticamente não contam. Capiche. Houve um grande recenseamento em Macau antes destas últimas eleições. Pois, eu sou. E isso reforçou bastante os postos consulares em Macau. O Brasil também tem alguma força nisso. Exato. Nós temos que, e eu faço aqui um apelo, já que vim aqui ao programa, faço um apelo, quando forem aos consulados, se dirigirem aos vossos consulados, mesmo que o funcionário não vos pergunte, façam questão de recensear. Exatamente. É muito Se nós conseguirmos multiplicar o número que temos, falando aqui de Newark e falando em Nova Iorque... Quantos é que temos? 4.500 recenseados. 4.500 recenseados e 75 mil pessoas recenseadas. E se tivéssemos, registradas, por exemplo, 20 mil recenseados, já seria ótimo. As pessoas já começariam a olhar aí já podiam refilar. Já, porque aí as pessoas já diziam exatamente. Assim, não, agora os votos afinal vão contar. Agora também vamos lá ver, agora vamos ver o outro lado da questão, antes de falar com a Antonieta, o outro lado da questão, que é este. Então, se as pessoas se queixam da falta de meios, de atendimento consular, e depois eu faço esta pergunta, e o senhor está recenseado no consulado e me diz que não, eu aí não tenho coragem de forma alguma de criticar o governo e não o criticar a si também. Exato. Porque, afinal de contas, as pessoas, para exigirem, têm que dar alguma coisa, evidentemente. O senhor é português, tem um consulado que ele representa neste país, se tiver 2 passaportes, se lhe aconteceu o problema, pronto, neste caso 2 passaportes, mas se for só português, tiver o cartão verde, o senhor está protegido pelo governo português em qualquer lado deste país, mas é preciso que se recenseie para que estas pessoas possam levar as suas queixas ao governo português. Antonieta, como estás? Está em Pensilvânia. Boa noite. Boa noite, Sr. Luís e Nuno. Diga. Eu estou a fazer uma chamada porque eu estou a ouvir o vosso programa e o Sr. Luís estava a dizer que o governo que diminuiu os empregados dos consulados porque não há dinheiro. O governo também não tem orçamento. Claro. Eu agora fazia uma pergunta. O governo não tem orçamento para os empregados dos cônsules e tem orçamento para pagar 30 mil euros ao gerente da Caixa Geral de Depósitos. Antonieta, é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu gostava de saber uma resposta. Como é que o governo tem tanto dinheiro para umas coisas e não tem dinheiro para aquilo que é necessário, que os imigrantes, como o Sr. Luís está a dizer, somos imigrantes de segunda mão, realmente, até terceira, se calhar. Eu aqui vou propagandear um pouco, muito obrigado, Antonieta, pela sua chamada, vou propagandear um pouco a filosofia bloquista. Eu não sou, obviamente, bloquista. Quando a gente diz, é muito ganhar 35 mil euros como administrador da Caixa Geral de Depósitos. É muito. E isso é uma coisa que
diz o Governo que, afinal de contas, só o que se paga no privado e essa exigência de capacidade e talento que é necessário para um administrador da Caixa não se consegue de outra forma que se não seja ir buscar bons gestores e pagar o preço de mercado. Hoje em dia estamos numa economia assim, estamos dependentes da capacidade e do talento, e não é só o administrador da Caixa de Depósitos, são administradores de outras multinacionais, de outros organismos, não só estatais, mas sim privados, que recebem fortunas pelo seu trabalho. Imagino o que é que recebe o português que é administrador do Barclays, ou o português que é administrador do Lloyds, ou o português que está numa empresa privada que é administrador da Coach, em Nova Iorque, das malas de senhora, que tem bónus de 10 milhões de dólares ano. Agora, se o Estado quiser ir buscar um elemento desses do privado para o público, vai ter que se chegar à frente e pagar esses ordenados milionários. Portanto, aí a situação é muito complicada. Agora, eu acho que há uma injustiça quando se paga 30 mil dólares a uma pessoa, 30 mil euros por mês, e não se pagam 10 mil euros por mês para dar recurso a um consulado para ter mais 2 ou 3 funcionários. Pois é, mas aí está fora da nossa mão, está dentro do orçamento do Governo. Sim, mas vocês têm que dizer, em Portugal, 8.800 dólares para já não é suficiente para um funcionário. Segundo, é preciso funcionários que hoje têm que dotar o Ministério dos Estrangeiros e a Secretaria de Estado com mais dinheiro para as pessoas poderem trabalhar nos consulados e servirem o público como deve ser. Temos feito várias cartas a pedir... E respostas dessas, nada. Népia, como se costuma dizer. Não é as promessas que temos tido, como tivemos aqui no Work, vão haver funcionários, mas aquele vão assim vago, mas vão quando? Vão. Hoje, amanhã, vai haver vai haver 2, vai haver 3. Para já temos a promessa de 2017, poderá haver alguma recuperação no setor consular, alguma renovação consular. Há coisa de 2 meses a TSF pediu-me para fazer 3 perguntas ao seu secretário de Estado das comunidades e eu fiz-lhe 3 perguntas e uma das quais era essa mesmo, quando é que viriam funcionários para os Estados Unidos, e o seu secretário de Estado começou por responder 3, 4, acabou por 7, que já vinham para New York e vinham para todo lado, e quando nessa mesma altura eu conversei com o nosso cônsul, perguntei, doutor Pedro, então vamos receber aí 2 ou 3 funcionários? Ele disse, não, até pelo contrário, não tenho ordens nenhumas nem para contratar ninguém, nem sei nada, quer dizer... na rádio até parecia que vinham 10 funcionários já para New York, que vinha para São Francisco, que vinha para aqui. E chegamos ao final de 2016 e continuamos. Nós fomos eleitos em setembro de 2015, estamos em dezembro de 2016 e continuamos com as mesmas queixas. Um ano passou, fomos fazendo queixas e pedir mais e mais e mais, e a resposta é sempre, não, quando eles vêm cá, não, sim, a gente vai, a gente tem, fala aqui com a minha assessora que ela vai pôr tudo e vai mandar um e-mail. Claro, vai. Licínio, está em Longo Brandes. Boa noite, como está? Muito boa noite, Luís Pires. Boa noite ao Bruno. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Eu há um bocado estou atento ao vosso programa e ouvi vocês comentarem. Uma coisa é nós estarmos inscritos no consulado e outra coisa é estarmos recenseados para votar. Eu penso que as duas coisas, que estou inscrito e estou recenseado. Há cerca de 15 anos recebi o cartão para votar o meu voto, portanto, nas eleições em Portugal, e foi a única vez, há 15 anos para cá, nunca mais recebi cartão nenhum para poder votar. Welcome to the club. A residência é a mesma, o endereço é o mesmo, e eu queria saber qual é o motivo. Muito obrigado. Porque vamos tentar... O cartão de eleitor, portanto, foi trocado, porque eu em Portugal já não posso votar. Claro. Aliás, eu devo dizer-lhe, muito obrigado pela sua chamada, Licínio, eu também não recebi este ano o boletim de voto pelo correio para votar para a Presidência da República. Para a Presidência? Para o Governo? Para a Presidência, não, Marcelo Rebelo de Sousa. Para o Marcelo, tivemos que ir... para não a Presidência da República, tivemos que ir ao Consulado votar. Sim, para o sim. Governo, para o Governo, eleições, sim. foi por... Não recebi, também não recebi. Fui um dos que fui esquecido. E habitualmente recebia, portanto não mudei de casa na altura, portanto, e portanto não recebi também, portanto, e houve muita gente que também não recebeu, eu sei que não recebeu. Portanto, significa que nós somos tratados assim um bocadinho há duas às situações. 3 pancadas, não é? Aí pode haver aí 2 situações. Uma, ou a pessoa que enviou os dados para Portugal, porque essas cartas vêm diretamente de Portugal, não enviou bem os dados e provavelmente a sua direção e a direção do seu Licínio foi esquecida, ou por qualquer outro motivo, se vocês fizeram o cartão de cidadão em Portugal,
Porque automaticamente, aí está uma diferença. Automaticamente, Ia quando se falar faz nesse o cartão assunto, de mas cidadão isso não aconteceu. Mas em Portugal, vamos falar sobre isso. quem se faz o cartão de cidadão em Portugal, automaticamente fica recenseado em Portugal. Claro. E perde o recenseamento aqui. Isso poderá ter acontecido. Ou a má informação que saiu daqui para Portugal. Aliás, nem deve ter um cartão de se reside nos Estados Unidos, não deve ter um se cartão de cidadão de residir, Portugal. esse é outro ponto que é bastante... tem que ser informado as pessoas, que é o seguinte: se estiverem a residir nos Estados Unidos, forem a Portugal e se tirarem o cartão de cidadão em Portugal, deem a residência dos Estados Unidos. Se não derem a residência dos Estados Unidos, automaticamente ficam ligados ao sistema fiscal em Portugal. Claro. E são obrigados a pagar impostos em Portugal. E se tiver uma carta de condução americana e eu for apanhado a conduzir, o carro é apreendido. Exato. Tão simples como isso. E se vocês repararem, quem tirar o cartão de cidadão, seja aqui ou seja em Portugal, se der a direção daqui, a primeira coisa a chegar a casa é a carta das finanças. Claro. A avisar, se não está em Portugal, tem que deixar alguém a representá-lo em Portugal, no caso seja Representação fiscal. Agora é importante também saber uma coisa, é que se tiver o cartão, por qualquer erro, no início houve muito aquela febre do cartão de cidadão, as pessoas iam de férias a Portugal e na loja de cidadão arranjavam um cartão de cidadão e davam morada lá de Portugal. Se isso acontecer, pode chegar aqui ao consulado e alterar a morada. E há uma situação que, a partir daí, também resolve o problema rapidamente, não é? Sim, deve fazê-lo. E pode a qualquer momento ir a Portugal, tirar o cartão de cidadão lá e pedir aos serviços da loja do cidadão para fazer o levantamento do cartão aqui. Claro, claro. Maria, está em Harrison. Boa noite, como está? Olá, muito boa noite. Diga. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Bruno. Diga. Eu estou aqui, tenho residência há 16 anos e nunca votei em Portugal, fiz aqui o meu cidadão português e nunca recebi papel nenhum para votar em Portugal. Resposta. A resposta é simples. Quando a senhora foi fazer o seu cartão de cidadão, foi tratar da sua cidadania portuguesa aqui, no consulado, tem de pedir para recensear. Não paga nada. Não paga nada. Isto é um 30 segundos e é grátis. Mas Sim, tem que pedir. Eu fiz isso, só que agora não recebi em casa. Pois, não mudou de casa. Não mudou de casa? Nestes 15 anos não mudou de casa, desde que fez o cartão, ou já fez alguma alteração de mudança de casa, mudança de direção? Não, eu sempre vivo na mesma residência. Ok. Já percebi que há aqui um... Então há várias pessoas que temos que tratar desse problema, saber o que é que se passou. Porque exatamente. Eu conheço imensa gente nas condições da Maria. Pessoas que não recebem informação para participar em atos eleitorais e pessoas que são, como já disse, tratados às três pancadas, que é aquilo que está a acontecer com a Maria e já aconteceu comigo também, com outros telespectadores. Exato, nós temos que Portanto, ir ao fundo importante levar dessa isso para questão. Portugal e saber a razão porque é que as pessoas não recebem. Mas quem é que faz, quem é que processa essa informação nos consulados para Portugal? Não lhe vou responder porque não sei responder. Devem ser os consulados, não é? Consulados, que informam o Ministério em Portugal. Sim, que informam o Ministério para lhes dar todos os dados, ou a Comissão Eleitoral, para lhe dar os dados das pessoas que estão recenseadas. Sim, Comissão Nacional de Eleições pode ser. As direções, as moradas, o nome das pessoas. Eu, por exemplo, recebi. Houve alguma confusão quando foi a nível desse voto por envelope, que umas pessoas diziam que tinham que ir a cópia do cartão de cidadão lá dentro, houve outras pessoas que disseram que era... Mas é preciso receber um envelope, não é? Exato. Eu nem recebi isso e gente não recebeu. Se não recebeu, é um das coisas que temos que eu vou procurar no consulado saber de quem é a responsabilidade e o porquê disso ter acontecido. Há muita gente a queixar-se dessa situação. Portanto, já sabe o e-mail do Bruno, é o BM de Bruno Machado, CM de Correio da Manhã, e eu passo a expressão, mas é a maneira mais fácil de decorar, 5555@gmail.com. Portanto, contacte-o, exponha-lhe o seu problema para que estas situações possam passar a fronteira, digamos, o Atlântico e chegar ao céu. Eu sei que as vozes das pessoas muitas vezes não chegam ao céu, mas temos que continuar a lutar para que os nossos direitos sejam protegidos. E para já, a primeira iniciativa que é necessário ter em conta é o seu recenseamento, é muito importante. Quando for ao consulado e vai lá tantas vezes,
pelo menos uma vez por ano ou duas, para tratar de assuntos e documentos, diga assim, olha, eu quero recensear-me, são 30 segundos. Não custa nada, é mais um número que vai adicionar à lista dos 4.500 recenseados, não é? Sensivelmente. Volta, Isso é muito pouco para 75 mil pessoas registadas e fora aqueles que estão por aí que não estão registados no consulado. Exato. Portanto, calculamos 110, 120 mil. Esse é outro apelo que eu faço a todos os portugueses que chegarem, que a sua situação legal e ilegal... Legal ou ilegal não conta. Não conta. Vão ao consulado, registem-se, porque um dia mais tarde, se tiverem algum problema, o consulado pode ajudar, pode protegê-los. Por isso, vão ao consulado, registem-se, chegaram aqui, mesmo se vierem de férias, se tiverem a oportunidade de passar no consulado e dizer, nós estamos por aqui, estamos cá. É muito importante essa informação. Com certeza que já viu, muitas vezes quando há um tremor de terra em Itália, ou no Uzbequistão, ou no Cazaquistão, a primeira preocupação da Secretaria de Estado das Comunidades é saber se há portugueses naquele local. E essa contagem é feita mediante as pessoas registadas nesse local. Portanto, quando acontece uma calamidade qualquer, um azar destes, imediatamente o Governo diz, nós temos 2 portugueses ou 3 portugueses nessa área. Pode haver 10, mas esses, pelo menos 7 não estão registados e, portanto, não podem ser protegidos pelos mecanismos diplomáticos do Governo português espalhado pelo mundo. Portanto, já sabe, é muito importante registar-se, recensear-se, queixar-se, mas eles são o representante dos portugueses, foram eleitos, são representantes dos imigrantes portugueses que, junto ao governo português, podem levar estas mensagens. Portanto, não é dizer, eu estou aqui e não posso resolver nada. Não, pode resolver. O contacto com o Bruno ou com o Gabriel Marques em Nova Iorque ou nesta área, porque ambos representam esta área, é muito importante. Se está connosco em Connecticut, em Pensilvânia, em Delaware, até nas Caraíbas, porque esta emissão é nacional, ou aqui em New Jersey, portanto, já sabe, contacte-os, porque assim, se não conseguir atendimento no consulado, envie um e-mail ao Bruno e diga, olha, eu estou a ligar há 2 horas, não consigo obter ligação. Porque essas informações todas são muito importantes para que ele possa preencher o seu formulário de preocupações e chegar depois a Portugal e apresentar aquilo a quem direito, não é? E é importante a gente saber se o sistema está a funcionar, se não está a funcionar. Claro. Portanto, isto é como eu digo, esta é uma coisa nova, o sistema de telefones e o sistema do website do próprio consulado é uma coisa nova, está a funcionar. Vamos ver se funciona tudo. Se houver queixas, nós temos que receber as queixas para podermos informar as pessoas de direito para poderem resolver esses problemas. Claro. Não vamos deixar porque a pessoa que foi tratada menos bem a que se acanhe e que não se queixe. Não, nós temos o direito de nos queixar e dizer, se acharmos que alguma coisa está mal, temos o direito de procurar as pessoas e dizer, eu acho que isto está mal. Sem ofender, nem ficar nem ser ofendido. Deve ser. Meu caro amigo Moedas, já nos conhecemos há muitos anos, está em Nova Iorque, como está? Ok, como é que vai isso? Tudo bem, muito obrigado, caro amigo. Então? Estou a ver que há muito trabalho. Este é um bom programa, é pena que não façam isso mais vezes. Fazemos todas as terças-feiras com assuntos que interessam às comunidades. Então, o que é que se fala desta vez? Eu queria mais ou menos tomar aí umas notas aí com o nosso amigo Machado, não? Sim. Porque a coisa é que, o meu amigo se lembra, eu fui um dos primeiros a participar no Conselho das Comunidades, não é? Sim, claro. E curioso que naquela data eu participei de uma costa à outra, só não fui eleito e tive 87 votos. E agora em Nova Iorque, com 22 votos, um indivíduo foi eleito para o Conselho das Comunidades. É o desinteresse que existe nas comunidades. Alguma coisa está errada. Sim, Primeiro. sem dúvida. Segundo, quer dizer, eu nunca acreditei no Conselho das Comunidades porque isto não dá nada. Porque têm reduzido, antigamente eram 140, depois mandaram para 120, depois para 90, depois para 80, porque, claro, as pessoas pensavam que ter um indivíduo do Conselho das Comunidades era andar a viajar caminho de Lisboa. Isso não foi prometido a ninguém. Exatamente. Portanto, os indivíduos eleitos nunca ninguém lhes prometeu que passavam o tempo a viajar dos países onde se encontram para Lisboa. É mentira. Isso nunca não foi prometido. Claro. É claro, e quando as pessoas vêm às comunidades a dizer mas nós fazemos, não têm possibilidades de o fazer. O Sr. Machado ainda há pouco disse que não me perguntem isso que eu não tenho acesso. Naturalmente que eu não tenho acesso. Eu sei disso tudo que não tenho acesso. Isso é um caso. A outra nota eu queria apresentar acerca dos consulados. No tempo do SAI da Santiago, em Nova Iorque, havia 14 pessoas no consulado.
Eu falo por conhecimento, porque, claro, há 40 anos que lido com os consulados e com as comunidades. E quando fiz parte da mesa de voto das eleições aqui para os representantes, para Portugal e tudo mais. Muitas das vezes os senhores feudais vinham para votar, mas nunca se tinham registado. Sim, então claro. davam um alarido no consulado, ofendiam as pessoas da mesa e tudo mais, porque entendiam lá, porque eram senhores feudais lá na terra deles, já pensavam que naturalmente chegavam ao consulado e mandavam em toda a gente. Tive alguns casos que eu tive que falar para defender os funcionários do consulado. Claro. Os funcionários do consulado não podem fazer mais que aquilo que fazem, porque desde o senhor Luís, o senhor Amado, que naturalmente que o senhor, na altura, quem era o primeiro-ministro, quando ele foi nomeado, como nas comunidades, as pessoas não votaram no Partido Socialista, eles pensaram exatamente em prejudicar a participação dos portugueses junto do consulado. Dificultaram tudo, tiraram os representantes do governo nos consulados, reduziram o pessoal, cortaram as facilidades, não deram explicações a ninguém. Disseram que iam pôr um consulado, uma máquina de cigarros, não? Ou Coca-Cola nos consulados. Ora, isso, nos clubes. Os clubes não são parte do consulado. Os clubes daqueles indivíduos que fazem por amor à camisola, que trabalham para as comunidades. Claro. E são 30 anos, por exemplo, que eu tenho, ou 35 anos de trabalho, sei como é isso. E podem ir a Farmville e ver o clube que eu iniciei. O que é que está lá? Que é Pedregal. Depois vem com a história de dizer assim, não, agora vocês vão para a internet e vão para o e-mail. Eu costumo dizer, o meu mail ponho no post office que é no Worst Block Road. Pois. Não mando mail por ninguém. Okay? Porque as pessoas, é claro, nós não somos funcionários deles. Em relação ao que o Sr. Machado falou do cartão de cidadão, eu já tive argumentos nos tribunais em Portugal, exatamente pelo cartão de cidadão, que o ano passado disseram que iam alterar, porque o cartão de cidadão está errado. Gastaram um dinheirão, todos aqueles intelectuais que fizeram, que não serve às comunidades. O bilhete, se vocês repararem, e o Sr. Machado tem a obrigação de saber, uma vez que é uma pessoa eleita, o cartão de cidadão não está completo. Quando eu faço procurações para as pessoas que vêm estar comigo, eu não aceito. Meu caro amigo, eu peço imensa desculpa, estamos condições. mesmo no final do programa. Agradeço a sua chamada uma vez mais. Okay. E os seus notas que são sempre curiosas. Portanto, em princípio, e agora, antes de acabarmos a pergunta que eu tenho que fazer ao Bruno, que é muito importante, quanto é que o Bruno ganha para ser conselheiro das comunidades? Zero. Aliás, pode ser mesmo números negativos, porque tudo o que faço... Ainda pagas por cima? Ainda pago, porque eu quando assumi este cargo de conselheiro das comunidades, é com o intuito de ajudar a comunidade a tentar resolver alguns dos problemas da comunidade. Não os vou resolver todos. Talvez não consiga sequer resolver nenhum. Infelizmente, tenho que dizer e tenho que admiti-lo. Mas vou fazer, enquanto tiver forças e for eleito, são 4 anos, vou fazer os melhores possíveis para que a comunidade seja ouvida. Isso posso prometer. Sei também que o Bruno contacta com os seus colegas nos Estados Unidos através da internet, portanto, por Skype ou por outro método qualquer, conversam sobre os problemas que são comuns a todos eles, já que não se podem encontrar nem há orçamento para isso, e quando viajam a Portugal, este ano nem sequer o podem fazer para o Congresso, porque não há verbas para isso também. Não, o Orçamento de Estado foi muito, muito reduzido. Portanto, vão ter que pagar para ir a Portugal ao Congresso das Comunidades, ao Conselho Mundial das Comunidades, porque afinal de contas também não há verbas. Portanto, já sabe, não há interesse que não seja ajudar as pessoas. São 2 jovens, nós temos que os apoiar, tanto ele como o Gabriel. O Gabriel é advogado em Nova Iorque, não está hoje connosco, lamento muito, mas poderá estar numa próxima oportunidade para também sentirmos dele qual é o seu ponto de vista em relação a tudo aquilo que se falou hoje aqui. E acho que foi muito importante. Eu vou dizer outra vez, o e-mail do Bruno é o BM de Bruno Machado, depois CM de Correio da Manhã, 5555@gmail.com. Contacte-o e isso é muito importante para que nós continuemos a fazer valer a nossa voz, os nossos anseios e a nossa afirmação de sermos portugueses num país tão longe de Portugal como os Estados Unidos. Foi um prazer estar cá consigo neste programa. Muito obrigado, Bruno, também, pela amabilidade que tivessem vir ter connosco. E vemo-nos 2 a 8 dias para o Você e a Lei com Moisés Absan aqui, nesta hora, na SIC Internacional. Tenha uma boa semana.